não temos certeza se vai ser ou não, mas o nosso trabalho aqui é discutir os temas que são possíveis temas de redação nos vestibulares, não só no Enem, mas na, né, Unesp, FUVEST, por aí vai. PUC, né, e assim por diante. E eu decido discutir com vocês hoje, eu coloquei 4 textos para a gente trabalhar esse mês, tá? Então, desses 4 textos, o primeiro são 120 anos de Anísio Teixeira. Quem é Anísio Teixeira, né, gente? Não vou ficar lendo o texto com vocês aqui, essa é uma tarefa que eu quero que vocês façam sozinhos, né, pessoalmente, ou em grupo, se vocês acharem melhor. Anísio Teixeira, ele é como se fosse um Paulo Freire, né? Ele é um patrono, é considerado um patrono da educação no Brasil. O que seria um patrono, né? Um cara que lutou pela democratização, que lutou pela ampliação da escola no Brasil. Ele lutou por um modelo moderno, ele lutou por um modelo mais amplo e mais racional, mais científico de educação no Brasil, tá? De forma geral, o Anísio Teixeira, ele foi um dos caras que construiu, vamos dizer assim, junto com outros pensadores, é claro, os nossos modelos de educação atual, tá? Ele viveu e discutiu todos os seus programas de educação na primeira metade do século XX, tá? 1930, 1940, até mais ou menos 1950, década de 50, e a foto dele aqui, né? Ele foi o reitor e criador de algumas das nossas primeiras universidades, tá? Como a Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, tá? Que era a antiga capital do Brasil. Ele é também criador de algumas escolas e ele foi reitor da UNB, da Universidade de Brasília. E ele o nome dele é usado para o INEP, né? O INEP é o órgão do Ministério da Educação que formula o Enem, que formula as provas e exames nacionais de educação no Brasil, tá? Então, em linhas gerais, o Anísio Teixeira, ele pode ser considerado, então, um patrono da educação, tá? Ele lutou por aquilo que ele diz que seria, e a gente sabe que isso é verdade, a única e melhor forma de você desenvolver o Brasil, desenvolver o país, que é através da educação básica, né? Através de uma educação básica gratuita, de qualidade. E ele sofreu críticas, né, gente? Ele vem de um país conservador, escravista, né? O Brasil é um país conservador, é um país violento, é um país onde as elites, elas não têm nenhum projeto de inclusão dos pobres na sociedade, e ele foi, obviamente, alvo de críticas dessa elite conservadora, porque o modelo de educação que ele previa era um modelo de educação que incluía o povo, né? O pobre, o negro, a mulher. E a educação do Brasil na época dele não discutia nada disso. A educação do Brasil na época dele era uma educação para poucos. Era uma educação para 10% da população. Anísio Teixeira viveu numa época em que o Brasil tinha 50% de analfabetos, né? E mais de 7, 8 milhões de crianças fora da escola. Então, a luta do Anísio Teixeira foi para reverter essa situação, e nós, hoje em dia, né, o Brasil do século XXI deve muito a Anísio Teixeira, tá? Então, em linhas gerais, aqui, mostrando para vocês alguma coisa, tem alguns especialistas entrevistados pela BBC Brasil, né, da Unicamp, alguns professores, e eu gostaria de citar um professor especificamente, porque me dá bastante orgulho de falar isso, que é o professor Ivan Rousseff, ó. Ivan Rousseff, gente, foi meu professor no Felício, tá? Esse cara é doutor em educação e pela USP, né? E professor da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E ele foi meu professor aqui no Felício Laurito no ensino médio, no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio. No Felício? Oi? No Felício? No Felício. Eu tenho muito orgulho de ter estudado no Felício e tenho muito orgulho de ter sido aluno desse cara que hoje é uma das referências em educação no Brasil. E os alunos do primeiro ano, quem não sabe, a Laisla veio do Felício, né, Laisla? Isso. Ela foi aluna nossa lá, eu também dei aula no Felício e nós temos um carinho todo especial pela escola, a escola que tem uma tradição, apesar de ter, né, entrado numa fase complicada, prédio deteriorado, os alunos, né, sumindo, tal, aquela coisa toda. Nós temos muito orgulho e muita alegria da história do Felício, né?
E aqui, ó, o Anísio Teixeira fala, ó, sou contra a educação como processo de exclusão da sociedade, na formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em um estado de analfabetismo e ignorância. Nós sabemos, o primeiro ano, que ainda que a escola no Brasil tenha melhorado, a educação no Brasil melhorou nos últimos 50, 70 anos, comparado, né, com o que era no passado, mas ainda assim a escola brasileira é uma escola fraca, né, uma escola ruim, em termos de qualidade, né, matemática, leitura, ciências, nós estamos muito aquém dos países mais desenvolvidos, e nós temos no Brasil um analfabetismo funcional, ou seja, muitos alunos que não passam muito tempo na escola, acabam desistindo por pobreza, por outros motivos, e também alunos que acabam não tendo uma escola de qualidade e acabam, por isso, não escrevendo e não calculando e não tendo um conhecimento amplo de ciências. Nos exames mundiais, né, da OCDE, né, na prova mundial da OCDE, que qualifica a educação mundial das 60 maiores economias do mundo, o Brasil está entre os últimos, né, o Brasil está entre os piores. Então, assim, ainda que Anísio Teixeira, Paulo Freire e grandes nomes aí da educação brasileira lutaram, e hoje o Brasil tem uma escola melhor do que tinha no passado, nós ainda temos graves problemas na educação, tá? E aí o foco dele, né, gente, é o ensino básico, que deve ser realmente o primeiro ano, o foco de toda a educação em qualquer país. Porque quando você cria uma educação básica, né, lá dos primeiros anos, primeiro até o quinto ano, sexto ao nono, do primeiro ao terceiro do médio, com qualidade, né, com professores bem formados, com professores bem pagos, com uma infraestrutura adequada, com alunos motivados, com as famílias em condições de apoiar esses alunos na escola, porque a escola não é só o professor, a escola são os pais, são os familiares, né? Esses alunos tendo uma alimentação adequada, né? Então, a questão da desigualdade social, da pobreza, ela destrói a escola, porque tem muitos alunos no Brasil que vão para a escola para se alimentar, muitas vezes, ou, né, não conseguem aprender, não conseguem se concentrar, porque não tem, obviamente, uma estrutura dentro de casa, uma estrutura familiar, uma estrutura emocional, uma estrutura básica, né, de alimento, roupa, cuidados com a saúde, etc. e tal. Então, isso faz com que a nossa educação básica, o primeiro ano, seja uma educação ruim, tá? É uma série de fatores, em geral, ligados à pobreza, desigualdade social, problemas familiares, problemas emocionais, que acabam, muitas vezes, por desmotivar e tirar os alunos da escola, tá? E também a questão da formação dos professores, que são ainda uma formação muito ruim, né? O Brasil forma mal seus professores. Eu falo por mim mesmo, você tem que estudar muito mais depois que você termina a faculdade para realmente ser um professor, não vou nem dizer bom professor, mas um professor básico, vamos dizer assim, né? Então, a gente sabe que a gente sai da faculdade muitas vezes sem a formação adequada para entrar numa sala de aula. Ganhamos mal, né, relacionado a outros países que pagam muito melhor seus professores. A gente acaba tendo que trabalhar em várias escolas para ter um salário melhor, e isso acaba prejudicando a qualidade do nosso trabalho, né? Então, todos esses fatores são comprometedores, e eu acho que eu não preciso dizer que a violência é um dos grandes problemas da educação brasileira, né? Na maioria das escolas públicas do Brasil, temos problemas com tráfico de drogas, temos problemas com violência sexual, temos problemas com violência de forma geral, racismo, bullying e todo tipo de violência que vocês imaginarem. Isso também prejudica e afasta os alunos da escola brasileira, tá? Então, eu acho que é isso, galera, que eu queria discutir com vocês. Peço que vocês estudem esse texto, por favor, façam um fichamento no caderno de atualidades, façam um resumo, tá? Porque isso vocês vão usar como repertório na prova, vão usar como repertório na produção de texto da Val. E eu gostaria só, antes de fechar, de mostrar o seguinte. Essa frase aqui, ó, tá? Acho que essa frase, galera, é muito atual, tá? Eu acho que essa frase, acho não, tenho certeza, né? Essa frase nós podemos usar, inclusive, como tema de redação, inclusive. Eu até sugeri para a Val, como tema de redação, tema de estudo, que a escola tem que ganhar uma inevitável ênfase, ou seja, a escola tem que ser o centro de todo o processo social do Brasil, pois se transforma na instituição primária
e fundamental da sociedade em transformação. Ou seja, o Anísio Teixeira, há 70, 80 anos atrás, ele já reconhecia que a escola é a única entidade capaz de transformar o Brasil, tá? E essa frase ela é totalmente contemporânea, ela é totalmente atual. Nós sabemos que sem educação ninguém evolui, ninguém, né, passa a ter uma vida melhor, né, uma chance melhor na vida e por aí vai. Eu acho que essa frase dele é sensacional, tá? Foi exatamente 70 anos que ele escreveu essa frase. Ô, Laila, você tinha falado alguma coisa? Não, professor. Não? Eu tinha? Não. Beleza. O Felipe, Bernardo, Isabela, com relação à análise que eu fiz rápida aqui desse texto, tranquilo? Tranquilo. Beleza, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Professor, eu tenho uma pergunta sobre ele. Ele ainda é vivo, esse homem? Oi? Senhor, não sei. Esse senhor ou esse homem, ele ainda é vivo? Anísio Teixeira? Isso. Não, ele completaria 120 anos agora, Laila, em julho passado. Sim. Ele morreu, ele é falecido já. Sim. Ele fundou alguma coisa, alguma escola, alguma coisa? Sei lá. Ele o quê? Ele fundou alguma escola ou estátua, ou não sei. Ele ajudou a fundar 2 universidades, foi reitor do INEP, que é o atual órgão que faz o Enem, foi reitor da Universidade de Brasília, quando a Universidade de Brasília foi criada, lá em 60, 58, 60, e ele criou uma escola também básica, uma escola normal, ele fundou, né? Da hora. E ele sofreu muito preconceito lá, ele era chamado de comunista, chamado de revolucionário, porque como a sociedade brasileira é uma sociedade muito conservadora, né, que acreditava que educação de qualidade era só para os ricos, os pobres não precisavam de educação, ou a elite não queria que os pobres tivessem acesso à educação, ele era visto com certa crítica, né? Mas ele contribuiu demais, assim, lá, muito. Eu poderia dizer que ele é um dos pilares aí do modelo de educação que o Brasil tem hoje, né? Aí eu só peço que vocês depois façam uma leitura integral, né, para vocês verem tudo isso que eu falei no texto, tá? Tudo que eu expliquei está no texto, tá? Claro que tem algumas coisas que eu falei que não vão estar, mas de forma geral, tudo que eu expliquei nessa aula está nesse textinho aí. São 4 links. Oi? Tem alguém digitando. Oi? Tem alguém digitando. Verdade, Eu não entendi, mas tá muito baixo o barulhinho microfone. Charles. Eu não entendi, Laila. Nada não. Ela disse que tinha alguém digitando. Ah, entendi. Tá. Então, beleza. Aí na próxima semana a gente vai pegar um texto falando sobre o conteúdo do currículo da escola brasileira. Então a gente vai entrar na questão de conteúdo. E aí vai ser legal que vocês vão poder opinar, poder falar o que vocês acham, se vocês acham que é muito conteúdo, se a educação brasileira poderia ter um currículo mais light, mais leve. E a gente vai ver que esse não é um problema só da escola no Brasil, mas é um problema de vários países, que tem um conteúdo muito cheio e que às vezes acaba confundindo os alunos e acaba não gerando o aproveitamento que nós poderíamos ter. De repente, se nós poderíamos caminhar para uma escola com um currículo mais técnico, né, mais prático. Ou seja, um currículo que formasse vocês mais para as profissões, para a vida, ou não, né? Então, o próximo texto que a gente vai discutir vai ser esse. E aí eu peço que vocês acompanhem aí as próximas aulas, tá? Ok. Galera, agradeço, tá? Eu gravei essa aula, depois eu posto o link para vocês. E aguardo vocês na quinta-feira, então,